Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você foi abençoado com este estudo bíblico, comente, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Já estudamos anteriormente capítulo por capítulo do livro de Gálatas e finalmente hoje chegamos na parte final, o capítulo 6. Aqui Paulo vai fazer um desfecho com chave de ouro. Observe comigo aqui o bom senso, o equilíbrio na hora de Paulo tratar com os Gálatas na parte final desta carta, com maneira muito sensata e extremamente equilibrada. Conforme a NVI, o versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Interessante, tantas pessoas que estão com problemas estão falando sobre as obras da carne, mas se alguém for surpreendido em algum pecado, a ideia não é detonar o sujeito, acabar com ele. A ideia que Paulo traz aqui é de restaurar a pessoa com mansidão. O versículo 2 diz assim: Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui é interessante a mutualidade, a ideia de tentar colocar o fardo do outro nas minhas próprias costas. Assim, é muito mais fácil eu entender o que está acontecendo com a outra pessoa. Os versículos 3 a 5 dizem assim: Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Aqui Paulo então questiona a postura das pessoas que se sentem superiores. A gente normalmente se sente superior, principalmente quando procuramos fazer comparação com outra pessoa que nos parece, de alguma forma, em desvantagem com a gente. E esse método é perverso. Paulo diz, olha, procure se colocar no lugar da outra pessoa, procure entender a outra realidade em vez de procurar fazer uma comparação para tentar iludir-se com a pretensa superioridade. O versículo 2 é interessante, diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros. E lá no versículo 5, um pouquinho adiante, também diz assim, pois cada um deverá levar a própria carga. Como a gente pode relacionar o verso 2 e o verso 5? Eu tenho que levar a carga do outro ou a minha? O que faz a grande diferença nessa pergunta é que o assunto do versículo 2 é diferente do assunto do versículo 5. Paulo, no versículo 2, está falando que cada um deve cuidar para que não seja tentado. Ele está falando das fraquezas, das dificuldades daqueles que estão falhando e tendo problemas de tentação. Então, quando o versículo 2 fala, levem os fardos pesados uns dos outros, é no sentido de agir para ser compreensivo, de ajudar as pessoas que estão enfrentando uma situação de tentação e de luta. Já lá no versículo de número 5, o sentido é bastante diferente. A ideia que aparece aqui é que ninguém deve orgulhar-se de si mesmo. Ninguém deve se comparar com os outros. Cada um deve examinar os seus próprios atos. Ou seja, cada um deve cuidar da sua própria vida. Então a frase do versículo 5, cada um deverá levar a própria carga, significa que cada um deve cuidar da sua própria vida e tem a responsabilidade sobre si mesmo, ou seja, deixe de ficar interferindo na vida do outro com o propósito de você dizer, tá vendo como eu sou melhor do que fulano? Vamos continuar em Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Paulo quer dizer que essa pessoa que recebe bênçãos espirituais também deve procurar abençoar a vida dos outros. Os versículos 7 a 10 dizem assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família da fé. Paulo vai falar aqui da excelente semeadura. Você deve observar o que você está fazendo. Cristão legítimo deve sempre pensar no mínimo a médio prazo, de preferência a longo prazo. Por que isso? Porque quando somos egoístas e carnais, nós queremos imaginar o retorno imediato. E Paulo diz, olha, você deve semear, dar de si e esperar a colheita. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. A realidade vai se manifestar. Quem semeia para a carne, ou seja, quem obedece os impulsos carnais e quem se deixa dominar, vai colher apenas a destruição. Então, semeia para o Espírito. Você vai colher para a vida eterna e em breve vai se manifestar o resultado da sua semeadura. E não nos cansemos de fazer o bem. Interessante essa linguagem, porque fazer o bem cansa. Muitas vezes as pessoas fazem o mal. E o mal parece que muita gente não se cansa de fazer. Mas para fazer o bem é uma obra que exige uma perseverança. Paulo diz, não é porque tem pessoas carnais, pessoas com problemas entre os Gálatas, pessoas legalistas, que nós devemos agredir essas pessoas. Está errado. Procure de alguma forma fazer o bem. E Paulo então caminha para os últimos momentos da Epístola de Gálatas. O versículo 11 e 12 dizem assim, vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, o interesse deles é apenas livrar a própria pele, apenas de estar bem com os judeus e com os judaizantes. Eles não têm interesse claramente definidos na direção da verdade. E Paulo continua nos versículos 13 e 14 falando assim, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo vai dizer, olha pessoal, não importa o que está acontecendo, Deus não está interessado nem em circuncisão, nem na falta de circuncisão. Mas Deus está interessado na glorificação das pessoas em Cristo. O problema da circuncisão é o lugar que estava sendo dado a ela. Então, a grande verdade é que, por causa de Cristo, eu estou disposto a aceitar todo tipo de luta, de afronta. Porque Cristo é o centro da mensagem de Deus, da história de Deus. O versículo 15 ao 18 dizem assim, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo termina aqui dizendo, olha, que todos sejam abençoados, recebam paz e misericórdia, andem conforme a regra de servir a Cristo. Gloriar apenas na cruz de Cristo. E que isto seja sobre todo o Israel de Deus. Aqui é uma referência aí geral à comunidade da fé, e então ele termina dizendo assim, todo mundo está brigando muito por causa de uma simples marquinha no órgão genital masculino, que é a circuncisão. Isso não é importante, gente. O que importa mesmo é, de fato, a nova vida. E Paulo continua, e se alguém quer discutir, eu tenho marcas muito mais sérias que eu sofri por causa do Evangelho. Porque isto é o que realmente importa. Aqueles que estão exigindo legalismo, aqueles que estão exigindo dos outros, não estão dispostos muitas vezes a levantar um dedo para sofrer alguma coisa. E Paulo continua, eu estou falando a verdade, e quer saber qual é a prova disso? Olha no meu corpo, veja que eu tenho sofrido por causa do Evangelho, que é de fato o poder de Deus,
que é a verdade que não pode perder a sua centralidade. E no último versículo do capítulo 6, Paulo diz que a graça esteja com vocês. É maravilhoso observar que as orientações dadas pelo Espírito no capítulo 6 manifestam uma firmeza muito clara naquilo que é necessário, com muito equilíbrio, muito bom senso e muita objetividade. Que Deus abençoe o seu coração com essa mensagem tremenda do livro de Gálatas. Por hoje é só, terminamos o nosso livro de Gálatas e que Deus abençoe vocês.